E foi naqueles dias, e cresceu Moisés, e foi ter com seus irmãos, e viu suas pesadas tarefas, e viu um homem egípcio, viu um filho de Mitzraim ferindo a um hebreu, um de seus irmãos, e virou-se para cá e para lá, e viu que não havia ninguém, e matou o egípcio, e o escondeu na areia. E saiu no segundo dia, e eis que 2 homens hebreus estavam brigando entre si. E disse ao mau: por que feres a teu próximo? E esse respondeu a ele: quem te pôs por homem, por príncipe ou juiz sobre nós? Pensas tu matar-me, como mataste também o egípcio? Então vejam só. Em uma sociedade onde existem escravos mentais e físicos, é muito complicado quando você tem uma alma liberta, quando você tem um corpo liberto de todo tipo de ideologia, quando você tem uma mente aberta. Por quê? Vejam bem como Moisés ele foi tratado pelos seus próprios irmãos, não é? E é bom que se diga o seguinte, aqui demonstra claramente que não é pelo fato de ser hebreu que a pessoa será boa. Porque dos 2 hebreus que estavam brigando, um era bom e o outro era mau. O mau querendo prevalecer contra o bom hebreu. Ou seja, não existe esta ideia de que dentro de um povo só existem pessoas boas, só existem pessoas perfeitas, porque não existe. Nunca foi assim e nunca será. No nosso meio, principalmente, sempre haverá pessoas boas e pessoas ruins. E quem é você, quem sou eu, para dizer o que é bom e o que é mal? Em uma sociedade onde as pessoas confundem e não sabem distinguir entre o kadosh do profano, entre o santo do profano, entre o justo do injusto, e muito menos classificar quem realmente é o cidadão de bem ou a cidadã de bem desse mundo, desse país. Quem é o cidadão de bem? Porque é muito fácil nós puxarmos a sardinha para o nosso lado quando nós somos corruptos, quando nós temos uma ideologia que tem que se sobressair sobre as demais, que tem que subjugar as demais ideologias. Então é muito fácil, quando nós estamos em uma posição desequilibrada, nós torcermos os fatos, torcermos as evidências e sairmos por aí, pessoas más, saindo por aí como se fôssemos pessoas boas. Ou o contrário, as pessoas más colocando na nossa cabeça que nós somos pessoas más, quando na verdade somos pessoas boas. Então, quem está apto para dizer o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é injusto? Quem é que está apto para isso? É por isso que é muito importante nós aguçarmos o senso crítico, para nós, muitas das vezes, colocarmos o dedo na nossa própria ferida, na ferida que nós mesmos causamos. Porque é muito mais fácil eu fazer uma autoanálise, ver onde é que eu estou errando, do que eu ficar apontando. Eu vou ficar naquela constante briga se eu colocar a culpa em tudo, em todos, quando na verdade o erro está comigo. Então, se eu tenho esta chance de fazer uma introspecção, ver onde eu estou errando para fazer melhor, para saber de fato quem é a pessoa certa, quem é a pessoa errada, quem é que realmente tem razão, pronto, aí eu estou no caminho certo. A reação daqueles escravos físicos era o quê? Gente, nós trabalhamos, nós dedicamos a nossa vida para uma questão espiritual, para uma questão física, e nós não paramos para analisar o mundo à nossa volta. É inadmissível que nós ainda, depois de tantos anos, depois de tantas provas que nós tivemos, depois de tantas comprovações, de tantos experimentos, nós continuarmos com este comportamento de escravo. Nós não somos escravos. Ou será que somos escravos? Eu não posso ser escravo de um sistema. Eu não posso ser escravo de uma maneira física ou mental. Mas eu também não posso tirar o escravo, seja ele físico ou mental, da maneira como ele está vivendo, da maneira como ele é tratado.
Quantas pessoas acudiram, uma mulher que estava sofrendo na mão de seu marido, ela era escrava, de certa forma, do seu marido, e salvaram ela, e depois acabou que, e aí? A mulher ficou contra você, ou um amigo, ou uma amiga. Sempre as pessoas que você salvar, sem o seu devido pedido de socorro, e sem que a pessoa não tenha amor próprio, realmente você será culpado, você é que levará a culpa posteriormente. Então, aqueles dois hebreus, né, o mal hebreu, virou para Moshe e falou: quem te colocou por juiz sobre nós? E é assim, as pessoas, elas que estão aí escravizadas de um lado ou de outro, mesmo que elas estejam no mesmo barco, do mesmo lado, mesmo que elas estejam do mesmo lado, e até mesmo se elas estiverem em lados opostos, mas se elas entram em conflito, a pessoa que é equilibrada para lidar com tais situações, para lidar com essas pessoas que são escravizadas, ela será ultrajada pelos escravos, ela será humilhada pelos escravos, porque é isso que nós vamos ouvir. Quem foi que te colocou como justiceiro perante nós? Quem foi? Lembram do caso de Ló? Quando Ló, ele não permitiu que os homens invadissem a sua casa para manter relações sexuais com os seus visitantes, o que aqueles homens falaram? Homens e crianças, o que eles falaram? Chegou um forasteiro aí que vem fazer justiça aqui. Então, essa é a realidade. Quando você tem um espírito livre, quando você tem um corpo livre, quando você tem sabedoria, as pessoas que estão aprisionadas em um sistema, seja ele laico, seja ele religioso, seja ele de qualquer ideologia, quando elas estão aprisionadas em sistemas escravagistas, você sempre será taxado, aquela pessoa que tem equilíbrio, ela sempre será humilhada. Por quê? Porque vão colocar aquela pessoa como se ela fosse arrogante, como se ela fosse o bambambam, ela estivesse querendo se sobressair sobre as demais, mas não é. É justamente o inverso. É a inversão de valores. Então, o escravo, ele tenta a todo custo inverter os valores, ele já vive uma vida de valores invertidos e busca também inverter a tua realidade. A realidade do livre, do ser livre, ele tenta colocar como se fosse uma pessoa metida, um arrogante, um justiceiro, quando na realidade não. Nós temos faculdades mentais para distinguirmos entre o bom e o mal, entre o justo e o injusto, entre o kadosh e o profano. Eles não possuem esta faculdade mental porque estão aprisionados. Então, na realidade, nós é que somos os humildes e eles é que são os arrogantes. Essa é a realidade. Mas eles tentam a todo custo provar o contrário, que eles é que são humildes e nós somos os arrogantes. Então, que isso sirva de lição para vocês, certo? A gente sabe que nós não vamos ter a maioria aplaudindo o que nós acreditamos, o que nós estudamos, o que nós vivenciamos, porque a maioria esmagadora, a gente sabe perfeitamente, gente, o mundo, ele tem muito mais imbecis do que pessoas honestas com elas mesmas, do que pessoas equilibradas de fato. Então, o mundo ele tem mais imbecis do que pessoas simples, do que pessoas honestas, do que pessoas humildes, do que pessoas sensatas, do que pessoas equilibradas. Então não se espante porque a maioria esmagadora vai contra aquilo que você pensa, aquilo que você vive. Porque a maioria esmagadora nunca terá razão. E a Torá já dizia, não seguirás a maioria, jamais, você não deve seguir a maioria, porque a maioria nunca teve e nunca terá razão. Não fique preocupado, não fique preocupada se estão te chamando de metido, de metida, de arrogante, não é. Não se coloque, lembre-se do que eu falei, não se coloque no lugar de crianças mimadas, não se coloque no lugar de crianças mimadas. Pronto, e acabou, certo? Então, as pessoas te acusam daquilo que elas são, E você é melhor, você é um gigante, você é muito melhor do que isso. Então imagine o sufoco que Moisés passou por ter intervido em uma briga entre irmãos, pessoas do mesmo povo, e na mesma hora o que ele é acusado. E eu tenho certeza que a pessoa que acusou ele foi justamente aquele escravo que apanhou da mão do homem que Moisés matou. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Porque é sempre assim. Então você não pode simplesmente libertar um escravo, seja ele físico ou mental, só porque você quer. Ele precisa ter amor próprio. Se ele não tem amor próprio, quando ela apanha do seu marido,
quando ele é submetido a duras cargas, a duros trabalhos, a maus tratos, se ele não tem amor próprio, se ela não tem amor próprio, por que é que você tem que ter? É óbvio, nós sentimos pena, sim, nós sentimos muita pena de pessoas que vivem nesse tipo de regime, nesse tipo de situação. Nós temos pena, porque nós somos seres humanos. Mas eles não têm penas deles mesmos. Se eles não têm dó, se eles não têm amor por eles próprios, eles não terão dó de você. No primeiro momento vão te acusar, vão te acuar e vão te derrubar da onde você está. Você é um gigante diante deles. Nós somos gigantes. Mas eles, frequentemente, se nós interferirmos na vida deles, eles picam o nosso calcanhar. São como serpentes, são como cobras. Eles acabam picando o nosso calcanhar, né, mordem o nosso calcanhar, e é onde nós caímos. Caímos, nós tombamos, mas se nós continuarmos com a introspecção, com a autoanálise, sobretudo com o intuito de sermos realmente gigantes, nós iremos levantar de qualquer tombo e vamos seguir em frente. Então está aí a prova para quem quiser ver. Você não liberta um escravo porque você quer. Você não tem que querer libertar um escravo. Seja ele físico, seja ele mental, você não liberta ele. Ele precisa ter amor próprio e correr te pedir ajuda, sim. Mas você tem que identificar qual é esse tipo de ajuda. Se a pessoa não está te testando, se a pessoa não quer apenas pegar você para humilhar você perante gregos e troianos, perante hebreus maus e essa sociedade deformada que está aí. Não estou dizendo que só existem hebreus maus. Eu sou um hebreu e não me considero um hebreu mau. Só que eu sei que dentro do meu povo tem gente boa e gente ruim. Como em qualquer povo tem gente boa e gente ruim. E nós não podemos nos confundirmos e deixar que nos confundam, porque nós não somos ruins. Nós somos pessoas boas. Volto a falar, não confundam equilíbrio com maldade. Equilíbrio não é maldade, equilíbrio é retidão, equilíbrio é justiça. Agora, pender para um lado ou para o outro, aí sim, aí é maldade. Porque você não tem amor próprio. E você se submete às coisas mais terríveis com o seu próprio corpo, com a sua própria mente. Porque as pessoas, quando elas enxergam uma pessoa livre como nós, elas simplesmente sentem inveja de nós, elas não conseguem esconder a inveja que sentem, pelo fato de nós sermos livres, e elas não poupam esforços para tentar provar o contrário. Então, gente, tenham isso em mente. Não se deem por vencidos porque vocês são gigantes. E ainda que venham derrubar vocês, se levantem, porque nós somos gigantes. O tombo do gigante ele pode ser estrondoso, ele pode afetar muita gente, ele pode afetar muita gente de fato, né? O tombo do gigante ele é realmente algo descomunal. Mas o levantar do gigante e o despertar do gigante é o que faz sentido na nossa vida. É isso que faz sentido na nossa vida, porque nós somos gigantes. E nós só vamos cair se nós dermos ouvidos, se nós escutarmos a fake news, a propaganda enganosa dos pequeninos, dos anões, das criancinhas mimadas que estão aí, prontas para nos atacarem, prontas para nos derrubarem. Nós só vamos cair se dermos ouvidos a estas mentiras. Correto? Um abraço a todos.